eu sou a Carolina, eu sou coordenadora técnica e também nutricionista do Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre qual é o papel da entidade que representa a profissão do nutricionista e do técnico em nutrição e dietética. Esclarecendo que a visualização desse vídeo ela é obrigatória para garantir, o recebimento da carteira de identidade profissional, tanto para o nutricionista quanto para o técnico em nutrição e dietética. Nós temos 4 objetivos principais dessa palestra. O primeiro objetivo é reafirmar o compromisso de exercer a profissão com responsabilidade, ética e respeito às pessoas. O segundo objetivo é conhecer a entidade de fiscalização profissional. O terceiro objetivo é receber orientações sobre exercício profissional. E o quarto é conhecer a legislação que normatiza a sua profissão. Agora nós vamos apresentar um vídeo institucional que apresenta um pouco das ações que são realizadas pelo CRN 8. O nutricionista é um profissional de saúde com a sua atividade voltada especificamente para a alimentação humana. Sua área de atuação revela o nutricionista como um profissional fundamental para a segurança alimentar e a atenção dietética, no plano da promoção, prevenção e recuperação da saúde. É um profissional comprometido, acima de tudo, com a qualidade de vida. Para exercer a profissão, o diploma é fundamental e só pode ser expedido por escolas de graduação em nutrição oficiais ou reconhecidas, devidamente registradas no Ministério da Educação. Além disso, o profissional deve estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da sua respectiva jurisdição, entidade que compõe o sistema CFN-CRN, composto pelo Conselho Federal de Nutricionistas e por conselhos regionais. Esse sistema existe com base na lei para controlar e fiscalizar o exercício da profissão, visando ao benefício e à proteção dos interesses da sociedade. É assim, importante, tanto na garantia do bom exercício profissional, quanto na defesa da qualidade alimentar de toda a coletividade. É formado por autarquias públicas sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, criadas por legislação federal, são auditadas pelo Tribunal de Contas da União e mantidos pelas contribuições compulsórias de todos os profissionais vinculados. O Paraná foi o primeiro estado a criar o Conselho Regional que tem por jurisdição um só estado. Isso aconteceu em 2006. A sede do CRN 8 está localizada no centro de Curitiba e possui delegacia no interior do estado. As finalidades do CRN 8 são orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do nutricionista e do técnico em nutrição e dietética e funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e julgando os casos que lhe forem submetidos. Deve, assim, estimular o correto exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem. Além disso, o CRN 8 é responsável pela expedição da Carteira de Identidade Profissional. Sua missão é defender o direito humano à alimentação saudável, contribuindo para a promoção da saúde da população mediante a garantia do exercício profissional competente, crítico e ético. Sua visão é ser reconhecido como organização com visão sistêmica e atuante em disciplinar, orientar e fiscalizar a área de alimentação e nutrição. Seus valores são norteados pelos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. São eles: a conduta ética e o respeito às pessoas, além da responsabilidade técnico-científica e socioambiental. E, acima de tudo, a transparência. Para isso, o Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região garante o acesso aos dados por meio do Portal da Transparência, onde constam dados do balanço patrimonial, comparativo da despesa, comparativo da receita, remuneração dos funcionários e variações patrimoniais, além dos números gerais de inscritos e informações de concurso público e licitações. O CRN 8 também informa e orienta por meio de boletins eletrônicos e publicações no site e redes sociais.
O CRN8 é formado pelo colegiado, constituído pelos conselheiros efetivos e seus suplentes. Além disso, participa de eventos como as conferências municipais e estaduais de saúde. Com a intermediação da Procuradoria da República no Estado do Paraná, o CRN8 firmou termo de mútua cooperação técnica, científica e operacional com o Ministério Público Federal. Para orientar os profissionais e os futuros nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, o CRN8 vai até o profissional do interior do Paraná, com o CRN8 itinerante. O objetivo é aproximar a entidade e a categoria, abrindo novos canais de diálogo. Além disso, promove debates que envolvem temas relacionados à atuação profissional e as orientações acerca do exercício profissional. Esta ação ainda presta atendimento administrativo. O CRN8 realiza eventos e audiências públicas com o objetivo de orientar e se aproximar dos nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética. Anualmente promove a Semana Nacional da Nutrição e da Saúde, Dia do Técnico em Nutrição e Dietética, Dia do Nutricionista e o Dia Mundial da Alimentação. O CRN8 também investe no futuro por meio do programa CRN8 nas IES, visitando e promovendo palestras de orientação profissional nas instituições de ensino técnico e superior em nutrição. Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região. Orientando e fiscalizando o exercício profissional, defendendo o direito humano à alimentação adequada e saudável. A profissão do nutricionista ela é reconhecida por meio da Lei 8234 de 1991. Essa lei ela regulamenta a profissão do nutricionista e determina outras providências. Essa lei ela é muito importante, ela é um marco da profissão, por quê? Porque é nessa lei que garante quais são as atividades que só podem ser desempenhadas pelo nutricionista, que chamamos de atividades privativas. Então, nessa lei, ela nos descreve que algumas atividades, elas são somente privativas do nutricionista. Eu coloquei elas aqui para apresentar para vocês, mas eu quero destacar que é uma atividade privativa do nutricionista a direção, coordenação e a supervisão de cursos de graduação em nutrição, assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando e supervisionando e avaliando dieta para enfermos, entre outras atividades. Essa lei é muito importante que o nutricionista conheça na ponta da língua. O nutricionista ele é um profissional de saúde. Para exercer a profissão, é necessário possuir o certificado de conclusão de curso, expedido por escolas de graduação em nutrição reconhecidas pelo MEC, e ele precisa também estar regularmente inscrito no Conselho Regional de sua respectiva jurisdição. Essa é a carteira de identidade profissional, que está na tela. Esse é um documento válido em todo o território nacional, é um documento oficial. É por isso que no ato da inscrição no CRN, existe uma série de documentos a serem apresentados. Esses documentos eles devem ser rigorosamente apresentados. Por quê? Porque esses documentos eles vão ser extraídos ali as numerações para que constem nessa carteira de identidade profissional. Porque, como eu falei, ele é um documento oficial. Se porventura você for pegar um avião, por exemplo, e está sem o seu RG, sua carteira de habilitação, você pode mostrar a carteira de identidade profissional, porque ela é válida como documento oficial. É por isso, né, que existe essa rigor na documentação de entrada no CRN. Existem dois tipos de inscrição no CRN. As inscrições primárias, né, que a gente diz. Tem a inscrição definitiva e a inscrição provisória. A inscrição definitiva, ela é destinada ao portador de diploma registrado no MEC e ela tem uma validade indeterminada. Já a inscrição provisória, ela é destinada ao portador de certificado ou declaração de curso, com a data que colou o grau. A diferença entre elas é que a inscrição provisória ela é válida por 24 meses,
sendo prorrogável por mais 12 meses a requerimento do nutricionista. Então, se o nutricionista ele saiu da faculdade com diploma, ele vai dar entrada na inscrição definitiva. Se saiu com certificado, vai ser inscrição provisória. Caso o nutricionista ele vá atuar numa outra jurisdição, existem duas opções. Ou ele vai solicitar inscrição secundária em outro regional. Por exemplo, ele está trabalhando no Paraná, mas também foi convidado para atuar em Santa Catarina. Se ele não for assumir a responsabilidade técnica em Santa Catarina, ele pode simplesmente pedir, né, solicitar ao CRN 10 uma inscrição secundária. Essa inscrição não tem custo, porém ela é obrigatória para o nutricionista que vai atuar por 90 dias consecutivos ou intercalados num ano. Ou, né, caso você precise assumir a responsabilidade técnica em Santa Catarina, você vai solicitar a sua transferência para outra jurisdição. A inscrição secundária, ela tem algumas observações, porque ela é válida por 12 meses apenas, mas ela pode ser renovável quantas vezes forem necessário. Ela vai ser renovada por requerimento do nutricionista e ela veda a assunção de responsabilidade técnica. Existe uma exceção para essa regra, que é em caso de cidades limítrofes, como, por exemplo, Rio Negro e Mafra. Rio Negro, Paraná, Mafra, Santa Catarina. Se o nutricionista for atuar nessas duas cidades, é permitido a assunção de responsabilidade técnica pelo pequeno espaço territorial entre elas, assim como existem outras cidades no território do Paraná, com limite com outros estados. O exercício profissional com carteira de identidade profissional provisória ou secundária vencidas é considerado infração. Então, fique muito atento, nutricionista, porque a carteira de identidade provisória ela vale por 24 meses e a secundária por 12 meses. Depois desse período, automaticamente o nosso sistema cancela ela do sistema e você é considerado daí um leigo no exercício profissional. Então, é obrigatório, né, essa regularização antes do vencimento. O que fazer quando eu vou me afastar temporariamente ou definitivamente da profissão? Então, para isso, existem dois caminhos. Ou você pode solicitar a baixa temporária, que tem duração de 5 anos e ela pode ser prorrogada pelo mesmo período, e a reativação pode ocorrer a qualquer momento. Ou você pode solicitar o cancelamento definitivo. No cancelamento, se você retornar à profissão, você vai ter que fazer uma nova inscrição. Essa é a diferença. Não é uma reativação, é uma nova inscrição para poder retornar ao exercício profissional. Os procedimentos para cancelamento e baixa estão disponíveis no site do CRN 8, bem como todos os procedimentos de inscrição profissional. O regional, né, o CRN, ele pode cancelar a sua inscrição em algumas situações. Quando a inscrição provisória ou secundária foram vencidas, né, o prazo venceu, aplicação de pena em decorrência de infração disciplinar após julgamento, falecimento, né, tão logo o regional seja informado, ou decisão judicial, né, se algum juiz definir que esse nutricionista ele não pode mais atuar e pede para o CRN 8 esse cancelamento. O procedimento para a reativação da inscrição também está disponível no site do CRN 8. Um ponto bem importante que muitas profissionais nos procuram para esclarecer. Como que vocês devem se identificar depois de formados? Então, qualquer documento elaborado pelo nutricionista, seja um relatório, uma orientação, uma prescrição, ela deve obrigatoriamente conter alguns dados. O nome completo, né? Então, meu nome é Carolina, eu não posso colocar Carol. Então, isso é muito importante, porque às vezes chega para nós algumas demandas aqui com o nome apelido. Então, o nome da pessoa às vezes é Ana Paula, daí vem Paulinha. Então, é importante o nome completo, a profissão, nutricionista, o CRN 8 e o número de inscrição. Em caso de inscrição provisória, é obrigatório o uso do /P. E em caso de inscrição secundária, é obrigatório o uso do /S, para identificar a inscrição secundária. Então, aqui tem um exemplo. O uso do pronome doutor ou doutora no carimbo ele é facultativo, fica por conta do próprio profissional.
Então, na inscrição provisória, está lá Maria dos Santos, nutricionista, CRN 8/P. Maria dos Santos, nutricionista, CRN, não precisa colocar nenhuma letra após o número. E na inscrição secundária, Maria dos Santos, nutricionista, CRN 8, número /S. Quais são os deveres do nutricionista? Pagar anuidade, participar das eleições que ocorrem a cada 3 anos e manter o cadastro sempre atualizado. O cadastro, nós temos o portal 24 horas, que eu vou mostrar mais à frente, que ali vocês conseguem atualizar endereço, telefone e e-mail. Vocês podem atualizar a qualquer momento pelo portal 24 horas. Outro dever do nutricionista é pagar anuidade, é uma obrigatoriedade prevista em lei. Lembrando que essa anuidade ela tem várias formas de pagamento, ela pode ser paga com desconto, parcelada ou em cota única, sem o desconto. As eleições, o voto é um voto obrigatório, elas ocorrem a cada 3 anos. Esse ano de 2021, nós teremos aí a eleição para definir um novo plenário. Quem vota na eleição? Todos os nutricionistas com inscrição definitiva, com inscrição provisória e todos aqueles que são regulares com as suas obrigações diante do CRM. Vamos supor que você não conseguiu, por algum motivo de saúde, exercer o seu voto no dia. O voto é online, mas por algum motivo você pode ser que você estava em algum internamento ou em algum lugar onde não tinha internet. Você tem 30 dias para apresentar uma justificativa. Essa justificativa ela vai para uma comissão para análise e ela pode ser deferida ou não. Caso ela seja deferida, ela seja aceita, você não terá nenhum tipo de penalidade ou multa. Caso ela não seja, ela seja indeferida, você poderá receber ali uma multa por não ter votado no processo eleitoral. Então, isso é bem importante. E esse valor da multa, ele também está previsto em resolução. Aqui nessa tela, estou apresentando para vocês o portal 24 horas. Esse portal 24 horas fica dentro do site do CRN8 e é ali onde vocês podem, por si, né, fazer a atualização dos cadastros, dos dados cadastrais, que é e-mail, endereço e telefone. Nome, mudar nome, às vezes para casada ou para solteira, daí exige um outro procedimento que não é feito pelo portal 24 horas. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as legislações que normatizam a profissão. Então, uma das legislações mais importantes para um nutricionista é a Resolução 600 de 2018. Por quê? Porque essa resolução, ela dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições. Estabelece parâmetros numéricos de referência por área de atuação e dá outras providências. Então, hoje nós temos a área de nutrição de alimentação coletiva, nutrição clínica, em esportes e exercício físico, saúde coletiva, na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos e nutrição no ensino, na pesquisa e na extensão. Essa resolução é tão importante porque, além de apontar ali quais são as áreas de atuação do nutricionista, ela estabelece por área quais são as atividades que são obrigatórias que o nutricionista cumpra durante o seu exercício profissional. E outra legislação importantíssima é o Código de Ética e Conduta do Nutricionista. Então, esse código ele é um código de 2018 também, e ali ele traz os direitos, os deveres e os vetos que podem ser aplicados no exercício profissional. Então, ele é formado por 8 princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, eles são de suma importância ao conhecimento e interpretação, uma vez que eles estão bem resumidos e explicam o que é o Código de Ética. Aqui eu coloquei alguns artigos que eu considero super importante para o início da carreira profissional e também para toda a carreira profissional, que é o artigo 40, que diz assim que o nutricionista ele deve respeitar os limites do seu campo de atuação, sem exercer atividades privativas de outros profissionais. O artigo 55, que fala que ao compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos diversos meios de comunicação e informação, ter como objetivo principal
a promoção da saúde e a educação alimentar e nutricional, de forma crítica e contextualizada com respaldo técnico e científico. É muito comum, quando o nutricionista se forma, ele quer criar um perfil nas redes sociais profissional. Então, esse perfil ele tem que ter como base principal esse artigo 55. Porque se você seguir esse artigo 55, você vai conseguir construir uma profissão sólida desde o início da sua carreira. Ali eu tenho outros artigos que eu considero importante. Um deles é o artigo 35, que diz que, ao exercer suas atividades profissionais, é dever cumprir as atribuições obrigatórias definidas por resoluções do CFN e legislações vigentes para a execução de tais atividades. Ou seja, muitas vezes o nutricionista recém-formado, ele começa a trabalhar numa UAN, por exemplo, e ele chega lá, ele, o primeiro emprego, ele não sabe quais são as atividades que ele deve desenvolver. O que ele deve fazer? Ele deve procurar a resolução 600, a qual nos aponta quais são as atividades obrigatórias e complementares, e ali começar o exercício profissional. O Código de Ética também nos traz um capítulo muito específico sobre meios de comunicação. Então, eu deixo essa dica para vocês, que vocês leiam o capítulo sobre meios de comunicação e informação antes de qualquer postagem, antes de qualquer formação de rede social ou grupos ligados à nutrição. Lembrar que, ao veicular assuntos relacionados à ciência da nutrição, o profissional deve se atentar para a qualidade das informações, ou seja, qual que é o meu público-alvo, se tem embasamento científico, se a linguagem está clara, e evitar curtir ou compartilhar publicações inadequadas que possam expor negativamente a profissão. Então, recomendamos sempre verificar a fonte e buscar informações em sites confiáveis. O Código de Ética também ele veda, a utilização de honorários, promoções e sorteios de procedimentos. Então, o artigo 57 ele veda sorteio de consultas, sorteio de procedimentos, mega desconto em nutrição. Então, tudo isso, todas as estratégias de marketing, elas são vedadas para evitar a captação desonesta de clientes. Então, é por isso que isso existe. Também é vedado ao nutricionista a associação do seu nome ou imagem com marcas e produtos. O atendimento online, devido à pandemia contra o Covid-19, está autorizado pelo CFN por tempo indeterminado, até o fim da pandemia. Então, todo nutricionista ele pode realizar o atendimento online, mas para isso ele deve se cadastrar no sistema e-nutricionista. Então, você vai digitar lá no Google e-nutricionista, ele vai abrir o site do CFN, qual você vai se cadastrar para estar habilitado a fazer o atendimento não presencial, que é a teleconsulta. Aqui eu apresento para vocês algumas novas resoluções do CFN. Vocês podem ver que todas são de 2020 e 2021, que ali elas nos explicam sobre a prescrição de suplementos, sobre a teleconsulta. Então, a teleconsulta ela tem uma série de individualidades que o nutricionista deve saber. Temos também a resolução 679, que regulamenta o exercício das PICs e também da fitoterapia, que é 680. Então, nutricionista, todas as resoluções estão disponíveis no site do CRN8 e também do CFN. Algo bem importante é manter sempre o seu cadastro atualizado. Sempre que você observar alguma situação irregular ao seu redor, encaminhar denúncia. E a responsabilidade técnicas por empresas ligadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT, deverão ser sempre informadas à fiscalização do CRN8, ou por e-mail, ou por telefone, para que sejam sempre definidas as situações de registro ou cadastro das empresas. Outra resolução bem importante para o exercício profissional é a resolução que dispõe sobre os procedimentos de responsabilidade técnica, que é a resolução 576. Essa resolução explica, quais são as responsabilidades do profissional na responsabilidade técnica. Essa última página que nós apresentamos para vocês tem ali todos os
as logos das redes sociais do CRN8. Então, nós temos Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Então, é @CRN8online. Agora, nós finalizamos a parte da palestra. Então, agora que a palestra finalizou, falta pouco para você receber a sua carteira de identidade profissional. Os próximos passos é responder as perguntas do quiz e aceitar o termo de responsabilidade profissional. O link do quiz estão na descrição desse vídeo. Muito obrigada!